A paz do Senhor, povo de Deus, povo lindo, povo santo, cheio da unção. Estamos aqui novamente em mais um episódio para trazer para você mais uma história linda, uma história escrita pelas mãos do Senhor. E hoje nós temos aqui nada mais, nada menos do que a minha amiga Nicinha, essa bonita que está aqui do meu lado. Obrigada. Que vai contar uma história linda que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida. E já quero fazer uma chamada para você que está aí nos assistindo, logo de início, para quê? Para poder você convidar aqueles que você acha que teve alguma perda na vida e que não está conseguindo suportar ou superar essa perda. Eu digo perda mesmo de ente querido, de pessoas que ama de verdade, né? Porque quem me conhece sabe que eu tive uma perda, né? Alguns anos atrás, de uma pessoa que eu amava muito, que era meu pai. Na época eu não era evangélica, para mim foi muito difícil, mas graças ao nosso bom Deus, ele me resgatou e hoje eu tô aqui. Só que hoje nós vamos falar com alguém que teve não somente uma perda, como várias. Ela tinha todos os motivos do mundo para não estar aqui e eu vou ser bem sincera, que eu me espelho nessa mulher guerreira que vai se apresentar pra você nesse momento. Nicinha, se apresenta pra esse povo lindo que tá nos assistindo. Amém, boa noite, pessoal. Então, eu sou a Nice, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. É que nem a Catarina falou, vim de várias perdas, né? Eu acho que a gente vai ter até pouco tempo se a gente for falar de todas as perdas que eu tive. Sim, mas eu creio que nesse pouco que você vai falar vai edificar muitas vidas lá em nome de Jesus. Aliás, eu queria até que você mencionasse quando você teve essas perdas, porque você vai falar de passo a passo, né? Da primeira, da segunda, da terceira, mas todas elas você já estava na presença de Deus ou não? Já estava na presença de Deus. Todas Olha, as perdas. Que bênção. Você já nasceu num berço evangélico, Nisso? Não, eu não nasci num berço evangélico. Eu conheci o Senhor, eu tinha 13 anos de idade. Glória a Deus. Né, a primeira vez que eu fui para a igreja, eu tinha 13 anos de idade. Glória a Deus por isso, né? Assim, eu acredito que é um caminho que o Senhor ele nos guia, né? A gente vai, né, cara? A gente conhece uma igreja, conhece um povo, mas eu falo que o conhecer Jesus mesmo na minha vida foi através das perdas. Meu Deus, olha aí, tá vendo? Então você que tá nos assistindo, fica ligadinho aí nesse testemunho. Conta aí, Nicinha, pra nós, como é que foi a sua primeira perda? Você já estava então na igreja? Como que aconteceu? Conta pra gente como é que foi. Então, quando eu tive a minha primeira perda foi o meu esposo, né? Que eu perdi ele, eu tinha 28 anos de idade, cara. Nova. Né? Nova, eu casei, conheci o meu marido, eu vou começar logo contando o início pra não ficar, né? Mas resumir o possível aqui. Conheci meu marido, eu tinha 16 anos, né? Já estava na igreja, né? Já fazia uns 3 anos que eu estava na igreja. Conheci meu marido na igreja, né? Ele aceitou Jesus na igreja e ali a gente começamos a se envolver, né? Só que o meu marido, ele era uma pessoa que já tinha uma ficha criminal. Olha aí. Né? Ele era fugitivo. O meu primeiro amor era um homem fugitivo, Meu né? Deus. E eu não tenho nenhuma... Assim, eu tenho orgulho disso, né? Que às vezes as pessoas não querem falar, mas assim... foi amor, foi algo especial, de verdade, né? Uma coisa de verdade, então eu não tenho, né, vergonha de dizer sobre isso. Porém, eu não queria, né? Porque eu já era uma moça da igreja, e aí conheci o rapaz, né? Meu marido tinha 19 anos. Você já estava firme, então, na igreja quando você o conheceu. Sim, e ele estava começando o caminho do Senhor. Isso. Nossa, que difícil. Líder do grupo de jovens, eu era, com 16 anos. Sim. E ali eu conheci aquele jovem, né, aceitou Jesus, porém eu não conhecia a vida dele porque ele não morava aqui em Guarulhos, né, morava em Poá, e ele veio pra cá depois que ele fugiu da cadeia, né, e aí ele foi pra igreja, e incrível que quando eu vi ele a primeira vez na igreja, eu falei, eu conheço esse rapaz de algum lugar. Nossa. Foi uma coisa muito assim impactante, né, e no primeiro dia ele já aceitou Jesus. Eu já fui como líder conversar com ele, né? Saber se ele era um homem casado, um homem solteiro, como ele era. Mas a princípio sem segundas intenções. Sem segundas e nenhuma. Eu não tinha nenhuma. Mas ele já, né? Ou não? Não. Também não. Ali foi no decorrer, né? Você sabe que relacionamento é no decorrer, né? Fui tratado jovem e acabei me apaixonando por ele, né? E ali, quando eu comecei a me envolver, ver que já estava ficando de apaixonada, ele também já estava ficando... E aí eu descobri que ele era uma pessoa fugitiva, então eu sabia que não
porque eu não poderia ficar com ele. Como que a gente se casa? Você sabe que na igreja a pessoa tem que namorar e casar, né, cara? Não, com certeza. Como é que casa com uma pessoa fugitiva? Não tem como, né? Então eu resolvi, né, juntamente com a minha mãe e o meu pastor, né, que na época era o pastor Tiago, viajar para fora. Eu fui ficar em Minas Gerais. Fiquei em Minas Gerais 6 meses, né, para fugir também, né, desse relacionamento, porque não ia dar certo. Você tentou, né, se afastar. Se me afastar dele. Fiquei 6 meses em Minas Gerais, né, minha mãe permitiu, era uma menina ainda, acho que eu tinha o quê? 16 anos. Minha mãe permitiu ficar lá 6 meses. Porém, quando eu voltei pra cá, depois de 6 meses... Foi mais forte do que mais você forte, pensou. Aí acabei me envolvendo com ele. Depois que eu tava aqui, depois de 22 dias, ele foi, né, pego pela polícia de novo e foi preso. Então, ele ficou preso 8 anos. Meu Deus. E eu fiquei acompanhando ele na cadeia durante 7 anos. Meu Deus. 5 anos no Adriano Marrê. Ele ficou lá em Paraguaçu Paulista 1 ano também. Você ia fazer as visitas lá? Sim. E ali eu tive o meu primeiro filho, né? Eu tinha 17 anos quando eu tive meu primeiro filho, o Riquelme. E depois disso, e assim, quando ele foi preso, eu me deu aquela afastada da igreja, fiquei um tempo fora, né, da igreja. E depois foi quando eu conheci, né, a Igreja Unidade da Fé. E eles vieram para cá pro Jardim, aí foi quando eu me firmei. E esse ano ele já estava em Paraguaçu Paulista, então a gente estava um pouco distante. Foi quando eu me firmei no Senhor. Aí eu retornei de volta, né, para a igreja, me firmei e ali eu comecei com o Senhor, né, um propósito com o Senhor. E ele saiu da cadeia, a gente casou na igreja, né, e você só tinha o Riquelme? Eu só tinha o Riquelme, só tinha o Riquelme. E a gente fui para a igreja, ele aceitou Jesus, ficou um tempo na igreja, depois se afastou de novo. E aí foi quando eu não só perdi ele, mas também estava grávida de 6 meses. Quando eu perdi o meu marido. Aí vocês casaram, foram viver uma vida 2, tudo lindo, maravilhoso. Maravilhoso, do jeito que a gente sonhou. Quanto tempo durou essa união, essa coisa boa, assim, da parte de Deus na vida de vocês? Isso, 5 anos, Catarina. Isso ele fora já da cadeia? Fora da cadeia. Vocês viveram 5 anos, uma já. vida assim? Isso. E por que aconteceu a morte dele? Ele voltou pro crime? Voltou Como é pra que fazer foi? as coisas erradas, sim. Ele foi morto pela polícia, né? Entendi. E assim, o Caleb foi um menino que a gente planejou ter ele, né? Planejamos ter o Caleb. E assim, perder um marido grávida não é fácil, né, Catarina? Foi uma coisa assim muito rápida, não esperava, não sabia o que estava acontecendo. Tipo, foi muito inesperado. Porque eu não sabia que ele tinha voltado a fazer nada errado. Então, assim, quando ele estava fazendo escondido de você, então? Sim, eu acredito que 1, 2 vezes. Na terceira vez já aconteceu. Ele já morreu. Meu pai. Né? E assim, sem eu saber de nada. E ali foi, duro, né? Porque eu acredito que eu quero focar assim, mais na perda do André, porque foi algo que é superação mesmo. É você superar e viver ação. Sair daquele estágio, porque não é fácil. Eu acho que quem está nos assistindo, que já perdeu o seu marido, sabe do que eu estou falando. E você perdeu um marido grávida, onde que 2 pessoas planejou isso, aí então é pior ainda. Riquelme tinha quantos anos o mais velho? Riquelme tinha 10 anos quando ele faleceu. Meu Deus. Então eu fiquei com uma criança de 10 anos, outra na barriga e superar tudo isso, né? Mas eu acredito, cara, que eu fui muito sozinha, forte. né? Porque você já morava com ele. Sim, sozinha. Não, fiquei na minha casa. Não voltou Não voltei pra minha casa da minha mãe. As pessoas me deram essa, né? Mas eu não quis voltar para casa da minha mãe, eu preferi ficar na minha casa e cuidar dos meus 2 filhos, né? Assim, eu tive muito apoio, né, Catarina? Muito apoio da minha família. Minha família, nós éramos em 6 irmãos, uma família muito unida. Glória a Deus. Né? Uma família muito presente, né? Isso é muito importante no momento da vida. Isso, né? E aí eu tive muito apoio da minha família, né? Dos meus irmãos, dos meus amigos, da igreja, sabe, das minhas colegas de trabalho. Então eu tive assim muito apoio. Então nessa hora eu acho que não é você se trancar, né, e é você às vezes sair pra fora, né, porque tem muita gente que sofre. Por quê? Porque ela quer viver a sua dor sozinha, né? Não que eu queria dividir com ninguém, mas eu penso assim, quando meu marido faleceu, eu coloquei algo no meu coração.
é não ser fraca. Né? E as pessoas, elas olhavam para mim e diziam assim, isso aí é porque você é cristã? Porque elas achavam que eu não sofria. Até porque você não demonstrava não demonstrava isso, né? sofrimento, porque o problema era meu, não é verdade? Assim, eu tinha que passar força porque a minha família não tinha nada a ver com isso, a minha mãe não tinha nada a ver com isso, o meu filho então tinha que passar força para eles. Porque se eu ficasse sofrendo, eu estaria fazendo ele sofrer também. Então, eu acredito que essa foi a minha posição. Vou me posicionar e as pessoas que me viam de fora, elas diziam, isso é porque tu é crente nisso? E eu, o quê? Você não sofre, você não sabe as lágrimas, né? Dentro de casa, né? O que eu passava as noites dentro de casa. Quando você estava no seu quarto, sim, sozinha, sim, né? Sim. E assim, Deus, ele já tinha avisado, né? Os cristãos que estão ouvindo, Deus, ele é muito fiel. Aconteceu algo e assim, Deus, ele fala muito, e eu conto isso para todo mundo, mas assim, Deus, ele fala com você mesmo. Ele costuma nos avisar o que está para acontecer, para já nos preparar, né? Para nos preparar. E uma coisa que foi assim, extraordinária do Senhor na minha vida, em questão à perda do André, foi um sonho que eu tive, cara. Sério? Tive um sonho, assim, acho que uns 15 dias, um mês antes dele falecer. Eu estava em um lugar, que nesse lugar que eu estava no sonho, era exatamente o lugar que eu estava quando ele faleceu. Meu Deus. No mesmo lugar. Já era Deus te mostrando, Deus te preparando para o que havia de vir. E aí, eu no sonho, eu sonhei que eu estava com a barriga grande, assim, né? Que quando ele morreu eu estava de 6 meses. E eu segurava a minha barriga e vi uma voz do céu. Porque não era ninguém que me dizia, era uma voz assim do céu, no sonho. E falava assim, o André esperou tanto por esse filho e não vai ver ele nascer. Meu Deus. E eu acordei de manhã e eu fui trabalhar normalmente, como se o sonho fosse só um sonho, sabe? Eu não fiquei com isso no coração nem na mente e passou-se o tempo. E você não chegou a comentar esse sonho com ele? Ou comentou? Cheguei, mas bem depois. Aí quando foi um dia eu tava assim deitada, assistindo e eu me lembrei de sonho. Aí você contou? Aí eu chamei ele e falei, André, eu tive um sonho, eu contei pra ele como se eu tivesse tido na mesma noite, né? E ele me disse assim, será que é um aviso? Eu falei assim pra ele, é melhor você vigiar. Meu Deus. Eu acredito, porque já faz bastante tempo, eu acredito que uma semana, 15 dias, ele realmente faleceu e não viu o filho dele nascer. Como né, eu acredito que Deus já tinha me falado. Então essas coisas também é para preparar o nosso coração. Era Deus dizendo assim, ó, não vai ver, mas eu tô contigo. Glória a Deus. Né? E o Senhor, ele me sustentou, Catarina, nesse tempo todo aí, né? Eu vejo as mãos de Deus. Aí tem algo assim que eu queria falar, que eu vejo Deus em tudo. E Deus, ele é tão poderoso que ele não nos deixa com mimimi. Glória a Deus. Né? Porque imagina agora, depois de 3 meses eu fui ter o meu filho. Né? Eu engoli o choro e vamos ter o bebê. E quem disse que eu queria ter o menino? Queria que ele ficasse lá guardado. Porque é triste, né, cara? É uma coisa muito difícil. Saber que ele vai nascer, vai perguntar o que eu vou falar, cadê o meu pai? Cadê o meu pai sem o pai? Aquele momento de hospital, de pai presente. E aí eu fui para o hospital e eu queria assim focar nessa parte do hospital porque foi onde que eu fiquei mais surpreendida com Deus. Assim, onde eu vi mesmo a voz de Deus falando comigo. E depois de 3 meses eu fui ter meu filho. E ali eu já vi o cuidado de Deus desde os médicos, desde a hora que eu fui internada. Eu já estava com 40 semanas, já não queria colocar o menino para fora de jeito nenhum. Sem eu, 40 semanas e o médico... E o menino estava bem, eu estava bem, estava tudo bem. E o médico Glória não. A Deus. Você precisa ficar internada. Porque você já tem um filho já faz muitos anos e eu preciso ficar... Você precisa ficar em observação, já faz 40 semanas. Né? Então você precisa... E aí eu comecei a chorar. Eu não quero ficar internada. E o médico sem entender o que estava acontecendo, achando que era por causa das dores, né? Mas era mais do que dores, né? E ali eu fiquei internada e tive o meu filho, o Caleb, nasceu cesárea, né? Já provei de tudo nessa vida. Provei de um parto normal, de um parto cesárea. Então eu falo que eu provei de tudo. Já vi gente morrer na minha frente, já vi gente nascer. Todo tipo de dor, né? Então eu já tive todos os tipos de dores, cara. Pra você que tá aí nos assistindo e acha que a sua vida é uma vida de dores, olha só o que nós estamos ouvindo nessa noite. Uma pessoa que teve todo tipo de dor na vida, né?
A dor do parto que eu não tive o privilégio, graças a Deus, eu acho que você é muito guerreira mesmo por ter, né, permitido que isso viesse acontecer. Aí uma cesárea que também não é fácil. Nesse momento você tinha alguém com você no hospital ou não? Você estava sozinha? Não, assim, meu irmão, que, né, meu irmão mais velho sempre estava do meu lado, minha mãe, só que assim, a gente estava nem pensando nisso, poderia assistir o parto, né, mas eu falei, mãe, vou ficar internada, pode ir. E não tinha ninguém comigo, não tinha ninguém para assistir esse parto. E eu vejo até a cesariana que era Deus preparando, porque eu não tinha força para colocar um filho para fora. Porque eu já estava no meu coração que eu nem queria que ele nascesse. Então eu vejo Deus nisso também, cara. Tipo assim, não, vai ter que ser cesárea. E o médico, ele, muito caro, vamos fazer uma cesárea. Eu fiquei 2 horas lá. Tá sentindo dor? Eu falei, não tô. Então vamos fazer uma cesárea. Então ele queria fazer um negócio muito rápido. Né? Aí tive, meu filho nasceu saudável, graças a Deus, né, Catarina? Porque você perder uma pessoa grávida e a criança, ela, né, nascer perfeita, as pessoas tinham muita preocupação com isso. E aí nasceu saudável. E no hospital eu vi o trabalho de Deus, porque eu tenho os meus filhos, eu fico bastante tempo, né? Eu fico 6 dias. E aí, Catarina, a primeira moça que estava comigo na sala, né? Que a gente tem os filhos, fica acompanhante lá com a gente. E aí ela teve a bebê dela e o marido dela não foi. Meu Deus. O marido dela não foi visitar a criança. O marido dela tinha brigado pela história. Eu não queria conversar com ninguém, eu queria ficar na minha, mas o marido dela, ela contou na história. Brigou com o marido dela, foi ter o bebê. E cadê o pai que não aparecia? Os 3 dias que ela ficou no hospital, o pai não foi visitar a criança. Meu Deus. E eu falei, gente, porque ia ser muito duro pra mim, né? Ver lá o pai aparecendo. Até nisso. Você vê o cuidado de Deus. Meu Deus. Só que você vai entender sisso depois, né? Aí daqui a pouco ela foi embora, teve alta, foi embora. E chegou a segunda menina, que teve a filha dela, um parto prematuro, porque o marido dela estava sumido. Meu Deus, gente, que coisa linda. E ela queria conversar comigo, e eu não queria conversar, Oh, meu Deus. Quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu me apaixono. Porque ela queria contar, e você tá triste, você não quer falar com ninguém, e com pessoas e quem não me conhece, com pessoas que eu não tenho intimidade, eu não sou muito de conversar. Sou uma pessoa bem reservada, então conversar com ninguém, eu quero ficar aqui na minha tristeza. E ela, ai filhinha, daqui a pouco o pai vai vir ver nós. E ali não quis conversar e eu acabei ouvindo a história dela. E o marido dela tava sumido, por isso que ela foi ter o bebê antes. E ele estava desaparecido. E como o meu aconteceu a mesma coisa, né? O meu marido, porque ele morreu cá, mas ele não apareceu no mesmo dia, não. Ele ficou 6 dias desaparecido. Eu fiquei 6 dias grávida procurando meu marido. Oh, meu Deus. Procurando ele em todos os ML, nas delegacias, nos hospitais, porque ele de fato não sabia o que tinha acontecido. Umas pessoas diziam que ele estava na cena, outros diziam que não estava. E era muita conversa, e eu ouvi o André ali, o André estava ali, então mexeu muito com a minha mente. E assim, depois disso também a gente aprende muita coisa. E com isso eu aprendi a não dar ouvido às pessoas, às conversas de pessoas, às conversações. Porque cada um tem uma história para contar. Porque muita gente chegou em mim dizendo que meu marido estava vivo. Eu vi ele. Como é que uma pessoa pode dizer isso? Sendo que ele já estava morto, né? Então eu aprendi também a não acreditar em tudo que as pessoas dizem, né? E ali a moça começou a me contar a história do marido dela. Que ele tinha desaparecido, né, que tinha encontrado o carro dele e não sabia o que tinha acontecido com ele. E aí eu falei assim, ó, é bom procurar no ML. Aí comecei a dar umas dicas pra ela, e acabei contando também a minha história, né, que tinha acontecido comigo também. E ali, né, ela foi embora, porque ela foi embora, pra você ver, a moça foi embora, eu fiquei no hospital ainda. E ela foi embora e no último dia ela ficou sabendo que o marido dela estava morto. Meu Deus! Ele tinha falecido, eles encontraram com ele, encontraram o corpo dele. Ela recebeu a notícia no hospital? Ele recebeu a notícia no hospital e infelizmente também fiquei sabendo, né? Porque eu tava torcendo pra que não fosse aquilo que ela tava esperando, né? E aí ela entrou em desespero lá também. Lá no hospital. Ou seja, Deus já estava usando a tua vida pra acalmar uma outra vida, né? Pra acalmar, assim, eu passando pela situação igual a dela e acalmando a menina. Porque às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas às vezes Deus permite que a gente venha passar por determinadas situações, porque alguém lá na frente vai aparecer e a gente vai precisar. E eu falo pra todo mundo que nos conhece nisso, que é assim,
A escola com Deus não é na teoria, é na prática. E as pessoas não entendem. É a famosa frase, daquilo que não te mata te fortalece, né? Sim. E a gente acaba se tornando uma professora, porque você deu aula para ela no hospital. Sim. E depois que ela foi embora, eu fiquei só lá no quarto e eu senti o Espírito de Deus falando no meu coração. Você tá pensando que você é a última bolacha do pacote? Meu Deus. Isso não acontece só com você. Olha aí. Não é só você que perdeu o seu marido. Teve uma que o marido nem quis ver o filho. Meu Deus. Outra, a mesma situação que a tua. Então, enxuga tuas lágrimas e vai. Então, eu ouvi essa voz de Deus. Essa ordenança de Deus. Enxuga tuas lágrimas e vai. Você não vai morrer aqui. Né? Então, é um momento que você tem que olhar assim e falar, Deus, eu sei que o Senhor é comigo, né? Eu preciso caminhar e parar de mimimi, né? Olha só, que coisa mais grave, né, Catarina? Você tá numa situação dessa e você ouviu o próprio Deus dizendo, você não é a única pessoa que passa por isso. Olha aí. Enxuga tuas lágrimas e vai. Porque a obra é grande, né? E ali, depois eu tive alta e eu fui pra casa. E aí tem aquela preocupação de todo mundo, porque a gente, né, quem sabe as pessoas começam a ter aquelas depressão pós-parto, né, cara? Eu sei que cada pessoa tem um jeito de ver as coisas, de viver. Mas eu tinha tudo pra ter uma depressão pós-parto. Né? E pior de tudo, né? Caleb nasceu uma criança muito, muito, muito chorona. Porque eu chorei muito. Então passa tudo pra criança. Meu Deus. Então aquela criança, ela chorava desesperadamente. Oh, meu Deus. Caleb chorava e eu tinha que ter paciência. E você tinha paciência? Tinha. Eu tinha que ter, né? Glória a Deus. Era o Senhor que te dava, né? Que me filha? dava. Porque pra falar que eu tinha paciência, criança dá trabalho, né? Eu falava, Senhor, me ajuda, porque assim, a criança, você perturbada de madrugada. Né? E ela chorava. E assim, cara, não era uma criança que vivia chorando. Não é assim. Era determinadas horas, ele acordava desesperadamente chorando. Vamos supor, ele estava dormindo o soninho das 11 da manhã. Isso aí, ele tem isso até hoje. Ele tem 11 anos hoje, mas tem vezes que o Caleb, ele acorda chorando. Isso é impacto do que você passou, Isso é do que você viveu? Algumas horas, alguns momentos, você se via dessa forma também? Você acordava chorando? Desesperada assim ou não? Não. Eu acredito que eu chorava muito durante o processo. Mas assim, acordar chorando... Quer dizer, teve uma vez que eu acordei, mas é porque eu sonhei com meu marido. E assim, eu me lembro disso muito nitidamente, porque todas as vezes que eu acordava desesperada, o Senhor, ele falava comigo. Então eu acordei uma vez, eu sonhei com meu marido, bem depois dele de bastante tempo, já acho que quase 5, 6 anos depois que ele... 3, 4 anos, eu acho que depois que ele morreu. Eu acordei, sonhei com ele, acordei desesperada, chorando. Acordei chorando. E eu falei, hoje eu não vou trabalhar. Como é que eu vou chegar no salão dessa maneira? Os olhos tudo inchado. E eu no banheiro assim pedindo socorro. Pra Deus. Deus me ajuda, porque tava engasgado, entalado aqui. Eu pensava que eu não ia, que eu ia cair ali. De tão desesperador que era o choro. E aí eu ouvi o Espírito Santo, porque é ele que eu falo... Ele tá com você a todo momento. Aleluia. Porque às vezes a pessoa pensa assim que tá sozinha. Né? Às vezes não tem ninguém ali do lado, mas você não tá só. Amém. Você tem alguém que Jesus, quando ele morreu na cruz, e ele foi e disse que ia preparar um lugar para nós, ele deixou um consolador. Glória e é ele que te consola, é ele que me consola. Nos momentos que você pensa mas que você precisa, tá só, ele disse para mim, te confortando. Eu fui até o espelho, cara, eu olhei dentro do meu olho, no fundo do meu olho. E o Espírito falou assim pra mim, enxuga a lágrima agora e vai trabalhar. Meu Deus. Mas é assim, na hora, o choro ele cessou na hora. Caramba. Na hora, parei de chorar, eu me arrumei, peguei meu filho e fui trabalhar. Que Deus lindo. Porque eu trabalho, né, como manicure, atendo público, então assim, e que as minhas clientes que são de anos, elas sabem que em momento algum elas me viram lá prostrada, chorando por alguma coisa. E assim, quando eu não quero falar sobre o assunto, eu não quero. E elas me davam essa liberdade de querer entrar no assunto só quando eu dou a liberdade. Né? Muitas pessoas, quando elas queriam isso, eu não quero falar sobre isso hoje. Né? Hoje não é momento, vamos dar risada, eu tô aqui para fazer a sua unha, para nós rir, para te aconselhar. Né? Então, eu acho que a minha vida sempre foi depois. Né? Eu acho que eu sempre fechava a porta do meu quarto e então eu procurava alguém que tinha mais fortaleza. Porque você não pode expor também
as suas causas para todo mundo, né? Tem pessoas que não aguentam, né? Não aguenta, né? Não entende. Não entende. Então, assim, quando eu voltei pro salão, depois dessa perda, eu vi as pessoas chorando só de me olhar. Elas olhavam pra mim, elas começavam a chorar. Eu dizia, o que foi que tá acontecendo? Ai, Nice, você aí, meu Deus. Calma. Aí, ao invés delas consolarem você, Eu você que te... consolava, cara, de verdade. Ela só me disse, né? calma, gente, eu estou bem. Que coisa. E você precisa de um psicólogo, Nice. Oh, seu filho Deus. precisa de um psicólogo. Você quer? Eu tenho na minha empresa, sabe? As pessoas muito... Falei, não, gente, calma. Eu tô bem. Eu tô bem. De fato, eu estava bem, Catarina. De fato, de verdade mesmo. Não era Você fingido, estava sendo cuidada. consolada. Né? Eu estava sendo cuidada, né? Porque assim, o Senhor, Ele não te dá uma cruz que você não consiga carregar. Concordo plenamente. Deus, plenamente. Ele sabe que eu tinha essa postura de suportar tudo isso. Como eu suportei, né? Estou aqui, graças a Deus, né? Quem me conhece sabe, os meus 2 filhos, criei meus 2 filhos sozinha. Não precisei de um novo relacionamento, né? Lindos os meninos. Porque eu tive às vezes o privilégio de conhecer, educado, fofos, nossa. E é dureza, né? Então, você cria 2 filhos sozinho não é fácil. Sem pai. E eu sempre costumo dizer que eu virava pai, virava o machão da casa, muitas das vezes. Porque a gente tem que ser assim, né? E nas pregações é onde eu vou, e para todo mundo eu costumo dizer que eu era, às vezes eu queria ser muito pai. E aí abandonava um pouquinho a parte da mãe, né? Porque você sabe que o pai é aquele durão, né? Que impõe as ordens, a mãe vem acalentando, dando amor. O pai vem, briga. Não que a mãe faça diferente, mas ela vem, filho, obedece, vem com carinho. E ali o filho é consolado. E tudo isso o Espírito nos ensina. Que eu tava sendo muito pai. Então, com meu filho, né? O meu filho mais velho. Então, eu era muito dura com ele. O negócio é do meu jeito. Se não for do meu jeito, o couro come. Né? E batia mesmo, batia, porque, sabe, hoje eu vejo o fruto, né? Hoje ele tem 22 anos e eu vejo o fruto, menino obediente, né? Que nem a Catarina conhece, e quem conhece sabe, né? Mas ali era, na hora que ele queria fazer as coisas do jeito dele, eu tinha que me posicionar como pai e dizer, o couro vai comer, e cair pra cima dele, botar ordem, não é do seu jeito, é do meu, né? E tudo é a vigilância, né? Eu me lembro que quando o meu marido morreu, logo no início, o pessoal chegava muito e falava assim pra ele, agora você é o homem da casa, né? Ele tinha 10 anos, cuida da sua mãe tá grávida. E todo mundo que chegava lá, minhas amigas, né? O pessoal sempre queria colocar essa responsabilidade nele. Aí eu comecei a analisar e ver. Não, ele não é o homem da casa. Ele é uma criança. Então eu não tenho que dar uma responsabilidade que não é dele. E eu falei, não, aí eu repreendi. Eu falei, não, ele não é o dono da casa, ele é meu filho, hoje eu sou a mulher e o homem da casa. E ele vai ser filho. Então essa sabedoria eu acredito que vem de Deus, Catarina, porque se eu deixo ele mandar, imagina, se eu deixo ele mandar, hoje ele mandava em mim e fazia o que ele queria, porque ele era o homem da casa. Então Deus, ele te dá sabedoria, até para educar os filhos, né? Ele me deu muita sabedoria, né? Tive muita oração também. E aí eu falo que eu tive um encontro com Deus, nesse sentido, porque na hora da minha perda, na hora que eu vi que estava tudo ali acabado para mim, eu me vi sozinha, eu me lancei aos pés do Senhor. Aí verdadeiramente eu fui ter um encontro com Deus, o Deus da Bíblia, sabe, cara? Glória a Deus. Porque às vezes, aí eu costumo dizer aquele versículo que antes eu conhecia só de ouvir falar. Né? Que nem Jó fala, agora os meus olhos te veem. Aleluia. Porque aí eu tive um encontro real com Deus. Que lindo. Né? Aí eu comecei a buscar mais a face de Deus. E é assim que a gente se encontra com Deus. Não é de uma hora para outra, né? E eu sei que cada um se encontra de uma forma, mas a minha é no sentido das perdas mesmo. Né? Quando eu perco alguém, eu sinto o Senhor muito próximo. Eu ouço muito clara a voz dele. Fica tudo mais visível, intenso, sabe? O mundo espiritual, para mim, fica muito mais visível. Isso aconteceu com meu marido. Ficou muito mais visível. Eu me lancei aos pés do Senhor e eu fui buscar Deus. E ali eu recebi muito de Deus. Muito, muito, muito mesmo. Eu acho que durante esse tempo, né, eu me tornei essa pessoa porque eu também busquei muito, cara. Busquei muito a Deus,
consagrava, estava em todos os programas, a programação da igreja, eu estava ali presente, né? Eu falei, vou cuidar da minha vida espiritual. Não queria mais saber de homem. Não queria saber. Porque tem mulheres, isso é bom a gente até relatar e falar para as pessoas que estão nos assistindo, porque quando você passa por uma perda como essa, principalmente com as crianças pequenas, tem mulheres que fica carente, né? Sim. E às vezes até sente a necessidade, não, eu preciso, entra até em desespero, eu preciso procurar um pai para os meus filhos. No caso da Nice, ela foi muito sábia e é a sabedoria que vem de Deus, porque não é o homem que vai suprir a sua necessidade. Sim. Quem vai suprir a sua necessidade, vai fazer ser quem você é, quem ela foi, é o próprio Deus. E é por isso que nós estamos aqui toda semana contando testemunhos e mostrando o poder do Deus que nós servimos. Né? Ele traz a sabedoria, ele nos ensina como lidar, porque ela podia ter se revoltado, como muitas se revoltam nos dias de hoje, né? Tem pessoas que perdem e falam, caramba, perdi, então cadê o Deus que fala que é amor, mas que permitiu eu perder alguém que eu tanto amo? Só que a gente se esquece que ele também perdeu alguém que ele amou muito, né? E mais do que isso, na verdade, ele entregou a pessoa por amor a mim, por amor a você, né? No caso da Anice, não, ela perdeu, e olha o que ela disse, o marido dela fazia coisas erradas, coisas que desagradavam a Deus, e o que dizer de um filho que não tinha pecados, mas que foi entregue porque Deus acreditava que nós passaríamos por tudo que nós temos passado, digo isso em termos de dificuldades, de problemas, de lutas, de perdas, mas ele sabia que nós iríamos superar tudo isso se estivéssemos nele. Sim. Né, verdade? Então, nossa, que história, né? Impactante. Eu não sabia, eu sabia de alguns detalhes, mas hoje eu tô sabendo tudo. De tudo, né? Coisa linda. Mas foi isso aí. Eu não por enquanto eu me joguei no Senhor, me lancei. Né? Não aí ele te abraçou. Isso, eu falo que Deus ele me protegeu. Glória não que eu não quisesse me casar, né, Catarina? Eu não queira, né? Porque até eu não sou casada. E me fala uma coisa, depois desse período todo, você se relacionou com alguém? Não, nunca me relacionei com ninguém. Tá guardadinha. Tô guardadinha. Esperando o varão. Eita glória! Vai fazer 12 anos agora em janeiro que meu marido faleceu. E você não sente falta, né, Nice? A presença do Senhor, ela te completa. Ela me completa. Claro que você tem o desejo de ter uma pessoa do seu lado, sim, né? Às vezes sim, eu costumo dizer que não é sempre não. Não. Eu sou bem completa mesmo, né? Eu digo isso por causa dos meus filhos também, por causa das minhas amizades, né? Das minhas portas abertas para todo mundo, da minha família. Então acho que também ele supre também essa necessidade, né? De marido, assim, eu fiquei muito pouco tempo com meu marido também. Eu fiquei junto com ele 5 anos. Foi 5 anos de amor mesmo, né? Não teve aquela parte de briga. A gente nunca teve, nunca me tratou com muito respeito, nunca me disse uma palavra, né, de baixo talão. Então, assim, meu marido pra mim era um cara, não, quem conheceu ele sabe, ele é um cara surpreendente. Eu olhava pra ele, nem parecia que ele era uma pessoa errada, as pessoas até se surpreendem de tão gente boa que ele era, né? Então, eu não consigo, assim, sentir falta, mas eu tô à disposição do Senhor. Eu costumo dizer que a minha vida, ela é do Senhor, cara. Quando eu me lancei nos pés do Senhor, quando eu passei por tudo isso, que eu entreguei a minha vida, é Ele. Se aparecer alguém, é porque o Senhor vai trazer. Amém, eu creio. Né? É porque é do Senhor mesmo. E assim, eu não procuro também, né? Aproveitando até porque o que é seu, vai ser... Não, você não vai querer... Aproveitando a oportunidade, eu tenho, assim, princípios, né, propósitos, né, então, assim, não é qualquer pessoa, tem pessoas que às vezes chamam lá, mas não, gente, né, eu tenho um... Tem que ser um homem de Deus, tem que ser um homem de Deus, eu tenho que ser um homem que... Eu vou ser bem clara nessa live. E ela é bem independente. De repente deixa alguém aí. De repente. Mas assim, eu fico nos princípios do Senhor, cara. Amém. Então eu falo assim para as pessoas, ó. Não é que eu sou exigente, é porque eu não tô procurando. Glória então, se aparecer... Tem que ser do jeitinho que você assim, quer, né? Tipo, não quero um homem separado. Sabe? Não deu certo com a esposa, um homem separado. Não quero, cara. Amém. Porque assim, Deus não dá essa brecha pra casar de novo. Eu tenho a liberdade, né? Meu marido dele é falecido, então a palavra, ela me dá essa liberdade de mim casar outra vez. Verdade, ela te dá esse direito. Isso, então eu falo, pessoa separada, que já foi casada uma vez, eu não
Não falo Não que procura, precisa nem porque chamar. não vou falar isso porque é muito, né, parece ser até soberba, né, mas não é. Mas eu não quero, não quero. Vou guardar os meus princípios. Pessoas que teve uma vida, um passado errado, não quero. E eu falo pros meus amigos mais íntimos, e no dia, porque você sabe que a paixão, ela é uma coisa que a gente não controla. Verdade. E eu falo pros meus amigos mais íntimos, na hora que vocês verem eu fugindo dos meus princípios, porque vocês sabem o que eu quero, vocês me dão 3 tapas na cara puxa aí e fala, ó, acorda, querida. Porque não é isso que você deseja. Amém. Né? Porque às vezes a gente pode ser iludido, e pode sim, a gente somos seres humanos. Pode aparecer uma pessoa bonita aí, bonitona aí, né? Às vezes até cheia de Deus, mas foi um homem separado, aí não dá. O meu princípio é não querer. Aí eu falo pros meus amigos, me acorda. E uma coisa eu vou dizer, Nicinha, quando a gente pede pra Deus, vem melhor do que a gente imagina, do que a gente espera. E eu sou a prova viva disso. E as pessoas têm muitas, assim, todo mundo tem muitas, assim, a minha mãe, ela se preocupava demais, os meus irmãos, eles se preocupam em me querer casar. E as minhas amigas também, as pessoas querem que eu case. Eu também. Eu já tenho meio, né? Eu percebo isso, que as pessoas querem muito que eu case, e se casa logo, sabe? E não sei, eu falo assim, gente, vai ser do Senhor mesmo. Há um tempo determinado. É um tempo determinado, né? porque eu não consigo, assim, enxergar ninguém, cara. E se não for pra somar também, né? Isso, e assim... melhor ficar do jeito que tá. Isso, certo. e assim, tem muitas pessoas, cara, que eu costumo dizer que às vezes procuram um relacionamento logo de início, por quê? Porque elas ficam desamparadas também. Elas têm filho, mas graças a Deus, assim, meu marido ele faleceu, mas ele me deixou amparada. Glória a Deus. Né, me deixou sustentada em questão financeira. Né, Você tinha pega a minha pensão, família, né? sim. Glória a Deus. Entendeu? Porque ele, por mais que ele saiu da cadeia, quando meu marido ele saiu da cadeia, ele foi trabalhar. Glória a Deus. Né? Ele viveu comigo, essa era a minha fé. Amém. Entendeu? Ele foi trabalhar, trabalhou registrado, assim, tem muitos testemunhos, é muito grande, cara. Pra contar tudo aqui, o tempo é muito pouco, porque é muito grande. Verdade. De ver Deus agindo na vida dele também, preparando serviço para os melhores. Trabalhou na Petrobras, entendeu? Então, um emprego bom, o cara que foi estudar, você entende? Ele foi preso com 18 anos, ele era um menino. E de repente, durante 5 anos... E você acredita que isso daí teve interferência das amizades erradas? Ah, sim, com certeza. Essa última... Não, desde o início, né? Eu acho que a amizade, ela interfere. Fundamental, né? Fundamental. Por isso que é importante, você que está nos assistindo, se apegar e se aproximar de pessoas que te levam para Deus, para perto de Deus. Porque, olha só, tinha tudo para ser feliz, Sim. era um casamento abençoado, filhos abençoados, uma esposa abençoada, mas se perdeu. E a maioria das perdas que a gente tem nesse sentido é por conta das amizades. Então, vigia as amizades. Sim. Né? E aí, por eu ter passado por isso, eu também aconselho muito meu filho, né? Peguei bastante no pé dele justamente por isso. Porque a amizade, dependendo da amizade, ela atrapalha bastante, ela influencia. E Deus jamais muito. vai mandar uma amizade que te afaste dos caminhos dele, não, né? Não. Então, se ao invés de ir pro culto, tá te chamando pra uma baladinha, ao alerta, tem que acender, né? Acender, sim. Mas só pra gente não ficar nessa história, porque eu quero falar a respeito de perdas, até porque você não perdeu só o teu esposo, né? A Nice também perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu A minha irmã. a irmã. Olha, então assim, é o que ela disse. Se for contar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas só pra gente entender um pouquinho das perdas. Aí, tu teve esse processo, então, com o seu marido. Depois de quanto tempo veio a segunda perda? Depois de 1 ano e meio que eu perdi meu marido, minha irmã aparece com câncer. Meu Deus. Então, Ela era você mais imagina- velha ou mais nova que Mais você? nova que eu. Ah. Você imagina o meu desespero, né? Ela descobriu, já estava em fase terminal ou não? Avançado? Bem Que estágio? avançado, assim, um câncer bem avançado mesmo, um câncer bem agressivo. Então, quando ela descobriu, ela- foi quanto tempo Isso. pra vir a morte? Então, ela descobriu, fez 1 ano de tratamento para diminuir Aham. o caroço, Aham. para poder fazer uma cirurgia. Foi câncer de mama? Câncer de mama. Depois, 1 ano a gente orando. Ela tinha sintomas ou do nada? Do nada. É um câncer do Ela, nada. mas como é que ela descobriu? Ela fez exame, sentiu Isso, algumas dores? sentiu o caroço no seio, foi procurar, né? Já fez a mamografia, depois da mamografia, câncer explodiu. Meu Deus. Quem conhece a história, quem viu de perto, né, sabe que o negócio foi assim muito rápido, explodiu. Então, os médicos começaram a fazer um tratamento para diminuir o câncer, para poder fazer uma cirurgia. Entendi. E aí ela ficou 1 ano tentando fazer, e a gente orando para que esse câncer diminuísse, para ela poder operar. E não E ela- diminuía? 1 ano fazendo tratamento. Mas chegou a Quimioterapia, diminuir ou sim, não? chegou. Aí ela, depois de 1 ano, ela fez a cirurgia, uma cirurgia bem
cirurgia bem grande, né? E depois de 1 ano e meio que ela tinha tirado o câncer, ela voltou o câncer. Meu né? Deus. Aí ela deu metástase. E aí ela teve... E aí ela foi internada, né? Ela tava com trombose no braço, bem sofredor, né? A minha irmã sofreu bastante. Eu digo que sofreu bastante, mas também pouco, porque o Senhor não deixou sofrer tanto. Ela era casada? Ela era casada, tinha deixou filhos? 2 filhos Pequenos? um com 5 anos e um com 9, quando ela faleceu. E aí o pai teve que assumir a bronca? O pai, a família do pai dela. Hoje o meu sobrinho mora com a avó dele, né? E o outro mora com o pai. Porque ele casou de novo e aí não deu Você muito era muito apegada com ela? Ah, sim, a gente... Era carne e unha? Nossa família é muito apegada, nossa família... Muito unida. Muito unida, né? E aí ela faleceu e assim, o Senhor também, né, me deu suporte para passar por tudo isso, porque aí eu indaguei o Senhor. Falei, Senhor, eu não tenho estrutura para mais uma perda, porque eu acabei de perder o meu marido, minha irmã, então de verdade eu não estava esperando. Né? É aí que vem, tipo assim, Senhor, mas aí, é isso mesmo? Né? E aí aconteceu, perdi minha irmã, e depois depois a gente vai entendendo todo o trabalhar de Deus, né? Depois Deus fala assim, ó, depois que a minha irmã foi enterrada, no meu coração eu senti que ela tá em um bom lugar. Ela tá melhor do que eu. Era crente, né? Era crente no Senhor. Amém. Né? E logo depois veio a perda do meu pai também. Depois de quanto tempo? Eu acredito que depois de uns 4 para 5 anos, meu pai faleceu. E agora, bem recente, a minha mãe faleceu. Meu Deus. Né? Tem Uma perda atrás da outra. Uma perda e a família toda crente, né, Nice? Isso. Minha mãe, assim, meus irmãos... Só que pelo que eu percebo, você aqui dá força, assim, pra todos, né? Parece que o pessoal se espelha em você, né? Espera de você. Espera de mim. E aí, como é porque a fortaleza, né? Que as pessoas me veem muito forte, né? Me vê muito forte. E aí você que teve que dar toda essa estrutura, esse suporte pra toda a família em todas essas perdas. Teve que ir lá na frente, resolver a situação. A minha irmã morreu nos meus braços. Meu Deus. É triste. Nossa, meu. É uma coisa muito difícil, mas assim, minha irmã morreu nos meus braços. E é que eu falei, eu vi de tudo, né? Eu vi alguém morrendo, né? Vi alguém nascendo. E depois a perda do meu pai morreu distante da gente. Ele morreu do quê? Então, a morte dele foi assim, deitou, não acordou, ele morava sozinho. Meu pai tinha um problema, não conseguia ficar aqui, né? A gente foi criado meio que um pouco distante do meu pai. Mas ele era muito presente, ele era, sabe? Eu acho que eu sofri muito com a perda do meu pai também. E aí, depois que, no mês que meu pai morreu, eu vi meu sobrinho nascer. Eu acho que aquilo ali foi a força que... Deus não desampara ninguém. Ao mesmo tempo que você estava perdendo, você estava recebendo consolo de recebendo outro consolo lado, né? de outro lado, que foi o nascimento do meu sobrinho. E aí eu vejo Deus em tudo isso, cara. Então eu vejo assim, Deus te dando força, ó. Não é assim. Não é assim, né? Eu acredito que tem coisas que você tem que passar por aquilo, pronto, e acabou. Não tem oração que mude o seu destino. Hoje eu olho assim e eu vejo a minha vida dessa maneira, cara. Não tem oração. Até porque você orou muito para que Deus mudasse, né? A gente vem né? A gente acredita que a gente ora, a gente acredita, a gente crê. Claro. Né? A Bíblia fala assim, a gente Enquanto crê. a vida é esperança, a gente não... A gente orou pela vida da minha irmã muito tempo, muitas igrejas, um povo muito grande orando por ela, todas as denominações, né? A igreja dela é a congregação Tios, que a gente, a minha igreja, e todo mundo ali orando. Pelo meu pai não foi diferente, né? Minha mãe fazia campanha, que nem eu conto, pela vida do meu pai. Então, assim, não é... Quando Deus quer fazer a oração, ela não muda. Né? Tá planejado, tá projetado pelo Senhor, pronto, e acabou. E a gente tem que aceitar a vontade de Deus. Né? E a perda da minha mãe... E, assim, a perda da minha mãe, eu falo assim, que eu falei, ó, eu já cansei de perda. Então, eu não quero saber mais nada, eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou morrer também. Né? O meu pensamento era esse, que nem eu conto. Eu não, tipo assim... Não vou suportar mais nada. Não vou suportar mais nada. Porque às vezes a gente se posiciona com força
Mas assim, Deus ele vem por trás e Deus é muito lindo. E quebra protocolo. E quebra. E eu falei assim, eu ficava forte pela minha mãe, pelo meu pai, a minha irmã da mesma maneira, né? Eu não queria chorar, não queria tocar no assunto, porque às vezes tocar no assunto é tocar na ferida. Então não vamos falar sobre esse assunto por enquanto na casa da minha mãe, para ser forte, para não fazer ela sofrer. Porque você imagina você perder um filho, né? Então minha mãe perdeu a filha dela. Então eu tinha que ser forte pela minha mãe também. Pelo meu pai, minha mãe perdeu o marido dela. Então eu tinha que ser forte pela minha mãe, meu pai e os meus irmãos ali. E eu sendo forte, porque eu queria gritar, mas eu não podia. Então quando a minha mãe morreu, eu pensei assim, não tem mais ninguém pra me ser forte. Meu Deus. O que me preocupava era a minha mãe. Agora tá aqui, então eu vou gritar. Então o velório dela, eu fiz um escândalo. O pessoal falava, não, gritei mesmo. E pra que tudo isso, né? Às vezes as pessoas, né, falam. Gritei. Porque não te entende, né? Isso, não sabe tipo assim, o processo. Ali não tem mais ninguém, né? Não me importava. E eu vim pra casa não me importando com nada mesmo, cara. Tipo assim, não culpei Deus, eu sabia que tudo estava projetado. Eu tive um estudo maravilhoso sobre a predestinação, né? Quando tem algo, não muda, né? Eu acredito muito nisso. Porque a gente às vezes fica falando, se a gente tivesse feito diferente. Mas quando é pra acontecer, não adianta. Não adianta você ficar lá com as suas dores, porque a gente não foi antes, porque a gente não fez isso, sabe? Então a gente tem isso, eu tenho isso desde da época do meu marido, por que eu deixei ele sair? Porque eu não fiz alguma coisa pra segurar ele no dia. Acaba querendo se culpar, né? Sim, porque eu não fiz assim, porque eu não fiz... Eu poderia ter feito diferente. E Deus, ele vem e quebrando o protocolo e fala, não, você não faz nada, porque o poder não tá em você. Meu Deus. Né? O poder não tá nas suas mãos. E o poder não está nas nossas mãos, principalmente da vida, Catarina, ele e da morte. E isso, independente de você ser cristão, você não é. A palavra de Deus fala que o dia mau ele vem para todos. Verdade. Vem para o ímpio, vem para o que não é também, vem para o justo. Verdade. Então, às vezes a palavra de Deus que vem nos direcionando a se posicionar também. Então, quando a minha mãe faleceu, eu falei, não tem ninguém pra me chorar. Ou pra mim, assim, não tem ninguém que se poste, mas eu quero sofrer, eu quero chorar, e me deixa aqui, pastor, eu não quero ir pro culto. Deixa eu viver o meu luto. E o pastor muito sábio, Nice, fique à vontade. Amém. Pode chorar, fica aí, ele ia depois, se reunia todo mundo, levava as coisas, nós comia, e o pessoal sempre cuidando de mim. E quando foi um dia, Caleb começou a falar assim, mãe, eu tô sentindo algo aqui no meu coração, mãe, tá doendo aqui. E eu sem entender nada, eu disse, eu não acredito que eu vou ter Maria Dirce de novo. Porque minha mãe, ela faleceu nos meus braços com Maria Dirce. Meu Deus. Porque minha mãe ficou uma semana internada. Mas o que ela tinha? Então, ela já tinha alguma enfermidade? Então, ela tinha uma pneumonia, ela morreu de pneumonia, só que a gente soube depois, quando fez, né, quando faz a tomografia, por causa que a dela era silenciosa. Não tinha sintomas. Ou seja, ela pegou, não sentiu nada. Quando ela sentiu foi tipo a falta de ar, cansaço, né? Que ela falou pra mim no dia, né, à noite, ela falou, eu tô me sentindo um pouco cansada. Aí eu chamei meu irmão, ó, pra você ver. Ela ia dar 11 horas, eu ia na casa da minha mãe todos os dias. E nesse dia eu saí da academia, eu fui pra casa da minha mãe. E eu cheguei, ela falou assim, eu tô um pouco cansada. Eu falei, mas o que só tá acontecendo, mãe? Ela, eu não sei, eu tô o dia todo meio cansada. Eu chamei meu irmão pra gente levar ela no hospital. Aí liguei pro meu irmão, vamos levar, Rafa, a mãe do médico, ela não tá bem. Aí ela, deve ser a pressão, sabe? Tipo, essas coisas. Ela não queria te preocupar, não, né? Ela falou assim, aí ela, não, deve ser a minha pressão que tá alta. Aí a gente quer procurar no Google, né? Sintomas de pressão alta. Meu Deus. Aí é cansaço, deve ser, toma um remédio, mãe. Meu Deus. E ali minha mãe tomou o remédio, e aí a gente ficamos por lá, e aí ela, sabe quando você vê que a pessoa melhora mesmo? Ela ficou mais alegre, ficamos conversando, ela, não vou pro médico não quis ir. E aí eu falei pra minha sobrinha, que ela morava com a minha sobrinha, falei pra minha sobrinha, se a avó priorar, você pede, você me liga, né, que a gente leva ela no médico. Então, quando fui pra casa, tomei um banho, aí deitei, umas meia-noite. Aí a minha sobrinha, tia, vem, vamos levar a avó no médico. Ela não tá bem, ela não conseguiu deitar. Mas ela não tava sentindo febre, não tava sentindo nada, cara. Aí, era normal, peguei o Riquelme, vamos, foi eu, Caleb, Riquelme, minha sobrinha, tudo pro Maria Dirce. Aí cheguei lá, aí quando cheguei no hospital, aí lá eu não conseguia nem descer do carro. Mas firme, tipo, falando normal, não conseguiu descer do carro. Aí eu, mãe, mas o que tá acontecendo? Tipo assim, nem eu tava entendendo. Ela, minha filha, eu tô cansada, não tô conseguindo nem andar. Aí eu comecei a gritar, alguém ajuda a minha mãe. Ela já, tipo assim,
Ela foi tendo uma parada ali, na triagem mesmo, tendo uma parada, e ela parou. Então, pra mim, minha mãe morreu naquele dia. Ela ficou 6 dias internada, né, na UTI, aí tiraram a sedação dela toda, tentando trazê-la de volta, mas pra mim, ela faleceu naquele dia, né, cara? E aí foi quando o Caleb, né? O Caleb, ele começou a sentir, eu falei, vou ter que ir pro Maria disse de novo. Ai, que desesperador. Foi ali que eu me posicionei, porque eu deitada com ele, falei, Henrique, vamos ter que levar o Caleb no médico, porque o Caleb tá sentindo, daqui a pouco o menino infarta, porque ele tava sofrendo também por causa da avó. Depois, eu falei, Caleb tá tendo uma crise de ansiedade. Tadinho. Então eu tenho que me posicionar. Meu Deus. Eu tenho que me posicionar pra mim passar força pra mim passar força pra eles. Meu então, Deus, tipo assim, eu não. E aí eu não tinha como ver o meu filho sofrendo, né? E, quer dizer, ele sofre até hoje, chora. Entendeu? Então é uma morte muito recente, mas assim... E ele era bem apegado com a Eles, avó, meus né? filhos, são muito apegados, né? Com a minha mãe praticamente que criou os meus filhos, estava sempre ali, né? A gente nunca saiu de perto da minha mãe, Catarina. A gente nunca casou, ninguém nunca casou e foi embora. Todos nós casamos e todos nós ficamos ali do lado da minha mãe. Que lindo. Né? Muito presente na vida da minha mãe. Então, assim, essa força que eu tenho, você pode ter certeza, ela vem do Senhor. Amém. Ela vem de Deus, não é eu, não consigo. Se eu for imaginar, começar a pensar, eu não aguento. Então eu sei que é o Senhor que está me sustentando, é Ele que vai me dar força. E o que eu tenho no meu coração é que um dia a gente vai se encontrar. Amém. Lá na glória é essa a esperança que eu tenho. E nós sendo crentes, né, a gente sabe que quando a gente parte dessa para outra, a gente está indo para se encontrar com Jesus, nós deveríamos de ficar alegre. Mas ninguém está preparado para perder aqui, Não né? tá preparado. Ninguém está preparado. E quando fala de perda de mãe, de pai, isso me dói porque eu também perdi o meu pai. E na época eu lembro que era Deus no céu e meu pai na terra, né? E para mim foi muito difícil. Eu fiquei uma semana na base de calmante. Mas eu olho para você, Nice, com todas essas perdas e assim, eu vejo a mulher forte que Deus tá fazendo você ser. Porque muitas mulheres, não só eu, tenho certeza que muitas que te conhecem te admiram. E é o que você disse, você acaba sendo uma psicóloga, porque as pessoas, elas vão até o seu lugar, às vezes não é nem para fazer unha, é para ouvir uma palavra. Sim. Porque você tem uma palavra para poder dar, né? E quando a pessoa passa por tudo isso e você ouve, você acaba tendo credibilidade. Porque você falar e tentar passar para alguém, ó, Deus é contigo, você vai conseguir, você vai vencer, sendo que você não passou por aquela situação, você não tem crédito. Porque a pessoa vai falar assim, você já passou por isso? Não, então que moral que você tem? Mas você lidar com o público. Isso. Então Deus já estava te preparando exatamente por conta disso, porque sabia que você ia ter uma série de pessoas com problemas semelhantes, iguais, piores talvez, mas você teria como passar. Meu, de verdade, eu assim sou sua fã. Sua fã de verdade, porque pra mim foi difícil perder um pai. Agora imagina perder um pai, um marido, uma irmã e uma mãe. Uma mãe muito presente, né? E as pessoas às vezes me perguntam, cara, porque as pessoas querem saber, né? Assim, como que é? Qual o sentimento de perdas, né? Como eu tive várias, qual que dói mais? Aí eu falo assim, perda é sentimento. Existe, eu falo isso para as minhas clientes, existe filhas que perdem mãe e supera muito rápido porque é uma mãe que não é tão presente, não tem aquele carinho, aquele amor. Então é tudo do sentimento. Marido é a mesma coisa, tem mulher que perde marido e tem algumas que, meu Deus, né, amém, tô mais em paz agora. Meu Deus. É verdade. Eu falo, então, não é porque é do sangue, é o sentimento, é o que você vive com a pessoa, né? E eu falo que de todas essas perdas que eu tive, a pior de todas é o pai e a mãe. Né? Perder o marido, assim, é você perder a estrutura. Porque você perde a estrutura da sua casa, né? Mas assim, o pai e a mãe é como se fosse algo ligado. É algo que você não consegue explicar. Verdade. Né? É porque acho que tá ligado no seu sangue. Né? Eu achei muito diferente. Assim, perder pai e mãe eu achei uma coisa muito espiritual. É uma ligação que você tem com o seu pai assim, que nem o meu pai não era tão presente.
Mas é uma ligação que eu tinha com meu pai que tipo assim, cara, Não dá pra eu não explicar. imaginei que eu ia sofrer tanto. E as pessoas pensavam isso também, né? As minhas clientes falavam assim, Nisso, eu não imaginava que você ia sofrer tanto pelo seu pai, por ele não ser presente. Mas assim, ele não era um pai presente, mas ele não era um pai bruto. Ele não era um pai mau. E o pouco Eu- tempo que tava isso. junto dava muito amor, né? Sim, um pai, a nossa mãe e o nosso pai, a gente sempre honrou eles. Por mais que ele não morasse com a gente, o que ele falava tava dito. A minha mãe das mesmas maneiras. O que minha mãe falava, tava dito. Sabe? Não tem essa de a gente, depois de casado, não obedecer a mãe, não obedecer o pai. É do jeito da minha mãe. Ela tem os melhores conselhos. A mãe da gente tem os melhores conselhos pra gente, cara. Né? Eu falo que são anjos do Senhor, Sim, porque aquele que ouve a voz do pai e da mãe só se dá bem eles na vida. Né? prospera, eles têm uma vida longa. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Então a gente tem que honrar o pai, tem que obedecer a mãe. E hoje, assim, o tema, né, é superação, cara. E eu posso dizer que eu superei, porque assim, não ter mais a mãe, nossa, assim, eu tô vivendo, sabe? Eu tô conseguindo viver, cara, porque eu pensei que eu não ia viver. Então, Porque em Cristo nós podemos todas as coisas, porque Ele é quem nos fortalece. Sim. Eu falo isso em todos os episódios aqui nosso, em todas as entrevistas. Com Cristo nós podemos tudo. Isso, e a gente que decide, né? Para quem está nos assistindo, eu quero deixar uma mensagem que é a gente que decide. Olha aí, Sair- escuta isso, porque a gente já tá caminhando pro final. Eu queria ficar até amanhã com você, porque tá muito bom esse papo. Mas a gente já tá caminhando pro final, isso mesmo. Deixa um recadinho para quem tá nos Para quem assistindo. está nos assistindo, porque a gente que decide sair do lugar de onde nós estamos. Meu Deus. Porque às vezes a gente está nesse lugar assim, passando por momentos difíceis, que nem vocês estão vendo todas as minhas perdas, e pode ter pessoas que estejam passando por situações diferentes, né, Com cara? certeza. Não perdeu ninguém, mas tá aí vivendo uma crise no casamento, Olha aí. ou que seja outro tipo, mas é você, a decisão está em você. Deus, ele não pode fazer nada por você se você não quiser sair do seu lugar. Meu Deus, olha É. que forte isso. Quando a minha mãe morreu, o Senhor falou comigo, você precisa sair da cama. Você não quer entrar numa depressão? Então levanta e vai caminhar. Então, a gente precisa sair do nosso lugar. Aí você me faz lembrar de Josué, né? Eu estou contigo, se levanta, porque eu tenho algo ainda a Isso. completar sobre a tua vida. Isso. É verdade. Aquilo que é pra você fazer, Deus não vai fazer. Isso. Aí foi quando eu me levantei de todas as minhas perdas, o Senhor sempre falou comigo. E tá te sustentando até o dia de hoje. Sai do seu lugar, se levanta e caminha. Glória Porque a a Deus. obra é grande. Então, Glória a Deus. você que está aí, né, saia do seu lugar. Se levanta, porque sozinha você não vai conseguir superar nada, absolutamente nada. Mas com Cristo, olha aqui a prova viva. Então, pra você que tá aí passando por qualquer problema, qualquer dificuldade, as meninas estão aqui falando que tá acabando os minutos. E a gente entra no desespero, porque a gente não quer parar, porque eu sei que, assim como eu fui tocada com essa história, eu creio que você também que tá nos assistindo foi tocada. Então, assim, não se entregue à sua dor, ao momento o momento difícil que você tá vivendo. Não se entrega, se levanta. E se você não consegue fazer isso sozinho, você tem a oportunidade de estar indo até a nossa igreja, porque lá nós temos uma equipe de obreiros preparado que está disposta a te ajudar, né? Aqui a gente não prega a igreja, a Alice ela congrega num outro ministério, mas ela é minha amiga. Nós sabemos que lá no céu não tem placa de igreja, nós vamos ser vizinhas, né, Alice, em nome de Jesus? Então, assim, mas eu faço o convite por causa da nossa igreja. Você que está nos assistindo e quer nos conhecer pessoalmente para saber se nós somos realmente isso daqui, né? Rua Meira, 828, Jardim Presidente Dutra, amém? Temos cultos nas quartas-feiras às 19h30, às terças às 15 horas e aos domingos às 9h30 da manhã, tá bom? Você que gostou desse testemunho de hoje, não esqueça que segunda-feira, às 8 horas, temos mais um. As meninas dizem que precisa finalizar, porque senão a live não vai ficar salva, tá bom? Nice, manda um beijo pra esse povo que nos assistiu. Paz pra vocês, muito obrigado. Se Deus quiser, abençoe. e se quiser conhecer a Nicinha também,
Fala aí da tua igreja. Corpo de Cristo, gente. Tem culto lá que dia? Quinta e domingo. Olha aí, tá vendo? Então, igreja é o que não falta. Lá o pessoal também é como nós. Muito gente boa, tá pronto e disposto para abraçar e acolher você que tá precisando de um amparo, tá bom? Nós somos anjos, instrumentos de Deus para auxiliar e ajudar você que precisa, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Meu